Platão, Nietzsche, a filosofia, a ciência e a arte. Vou criar aqui uma pequena introdução, depois eu vou no texto. Aqueles que conhecem minimamente o pensamento de Friedrich Nietzsche devem saber que as questões que dizem respeito ao conhecimento, ao pensamento, ao intelecto, à razão, à consciência e ao conceito tocam o âmago da sua filosofia. Estamos a falar sobre a reflexão acerca da ciência, tema constante em suas elaborações filosóficas, presente em toda a sua obra. Tal problemática, contudo, não indica que o filósofo alemão tenha se preocupado em elaborar um conceito específico de ciência. Situando-se numa perspectiva bastante abrangente, ele não estabelece uma diferença fundamental entre a racionalidade científica moderna e a racionalidade filosófica clássica. Haja vista que o que lhe interessa é a realização de uma crítica radical do conhecimento racional a partir do pensamento socrático platônico. Vale ressaltar que essa crítica da ciência estabelecida pelo pensamento nietzschiano é, fundamentalmente, uma crítica da verdade. Ressaltamos também a presença em toda a obra de Nietzsche da oposição entre arte e conhecimento racional. A experiência artística é, para ele, superior ao conhecimento racional, ou seja, a arte tem mais valor do que a verdade. Do ponto de vista do filósofo alemão, se Sócrates e Platão marcaram o começo de um grande processo de decadência que chega até os nossos dias, é porque os instintos estéticos foram menosprezados pela razão. Em outras palavras, seguindo esse raciocínio, o saber instintivo foi reprimido pelo saber racional. Partindo da perspectiva da crítica de Platão às artes, traremos à tona a crítica nietzschiana ao platonismo, apontando para aquilo que, do ponto de vista de Nietzsche, aparece como obstáculo para o desenvolvimento da vida. Vale a ressalva de que, para o filósofo alemão, diferentemente de Platão, a arte tem um papel fundamental no livre desenvolvimento da vida. Buscaremos, portanto, justificar o motivo pelo qual Platão, ao mesmo tempo em que estabeleceu o belo como princípio metafísico universal e apresentou uma teoria das ideias muito adequada para a estética das artes plásticas, não foi capaz de elaborar um juízo com o mínimo de neutralidade acerca das mesmas artes plásticas. Nessa querela, situamos a radicalidade da crítica nietzschiana aos conceitos platônicos de ciência e verdade, na medida em que estes, de alguma forma, justificam a posição também radical do próprio Platão. À primeira vista, parece estranho pensar Platão, o grande figurão da filosofia ocidental, com todo o seu conhecimento e sabedoria, contestar, por exemplo, ao pintor e ao escultor a possibilidade de ter acesso ao mundo das ideias, de poder contemplá-las. É muito estranho, portanto, que aquele indivíduo que conferiu ao sentido e ao valor metafísico da beleza, fundamentos universais, não tenha sido capaz de julgar de maneira justa as artes plásticas. Tentaremos, nesse sentido, mesmo que de forma breve, esclarecer e justificar a posição de Platão em relação às artes, sem, contudo, deixar passar em branco a crítica do filósofo Nietzsche ao platonismo. Crítica essa que, de algum modo, se apresenta como uma nova chave interpretativa acerca do mundo grego. Apresentaremos alguns aspectos do ponto de vista platônico em relação às artes, para, no segundo momento, trazemos à tona a crítica nietzschiana ao platonismo, apresentando, mesmo que sucintamente, o seu projeto de transvaloração de todos os valores, para, consequentemente, apontar para aquilo que, do ponto de vista do filósofo alemão, aparece como obstáculo para o desenvolvimento da vida. Primeiramente, vamos tentar compreender o pensamento platônico diante do artista da arte. Vale mencionar que
aliando a potência do pensamento da expressão, Platão designa as formas das coisas pelo termo ideia, negando que sejam perecíveis e afirmando uma existência eterna. Vamos então por partes. Platão delimita, de maneira bastante estrita, o círculo das produções artísticas. Nessa perspectiva, a arte somente pode receber um valor condicional, ou seja, se a arte tem como objetivo ser verdadeira no sentido idealista, deve, portanto, entrar numa espécie de competição com o conhecimento racional, pagando o preço de uma renúncia à individualidade e à originalidade, reduzindo o mundo visível, sensível, às formas ou ideias, sendo estas eternas, fixas, imutáveis e universalmente válidas. Algo de estranho já se faz perceber na medida em que devemos, ao meu ver, levar em consideração a individualidade e a originalidade como características que distinguem e valorizam o artista e sua obra. Sendo assim, Platão prioriza o que ele mesmo chama de arte canonicamente fixada dos egípcios, em detrimento da arte inescrupulosa e indisciplinada dos gregos. Isso está no diálogo Leis. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso filósofo coloca em segundo plano a arte criativa e original dos gregos, priorizando a arte disciplinada dos egípcios, cujas obras, 10.000 anos antes, não eram nem mais belas nem mais feias que as daquele tempo, executadas sempre de acordo com o mesmo estilo. Segundo Platão, a obra de arte não pode pretender nada além de assumir a categoria de uma simples imagem. Diz Erwin Panofsky o seguinte: a imagem, apesar de sua aparente semelhança com a ideia ou forma, sob muitos aspectos está em contradição com ela e tão afastada dela quanto o nome, com a ajuda do qual o filósofo, submetido à necessidade da linguagem, exprime suas reflexões. Fecho aspas. No diálogo platônico, titulado Crátilo, que trata da justiça dos nomes, o filósofo ateniense nos apresenta metaforicamente o nome como sendo um retrato, uma pintura ou um quadro da coisa, antes de definir conceitualmente como sua imagem. Platão institui, portanto, entre os nomes e as coisas, uma relação mimética ou de representação, determinando o afastamento do nome em relação à coisa. É necessário e fundamental lembrar que o valor de uma criação artística é determinado por Platão como o valor de uma investigação científica, em função, sobretudo, de uma inteligência matemática que nela se encontra investida. Vale aqui a ressalva de que o conceito platônico de descoberta significa exatamente o contrário do que entendemos por invenção, ou seja, a descoberta platônica não se apresenta como uma invenção de novas formas individuais, abro aspas, citando Panofsky, mas antes como uma descoberta de princípios eternos e universais, análoga a que a ciência matemática, principalmente, é capaz de compreender. Em consequência, numa hierarquia platônica das artes, o primeiro lugar deveria corresponder à arquitetura e à música. Fecho aspas. Para Platão, mesmo o que geralmente se considera como arte, ou até mesmo grande arte, inclui-se, para ele, no conceito de arte mimética, ou seja, arte da imitação. Suas famosas condenações da arte mimética estão presentes no diálogo sofista e principalmente no livro 10 da República, texto esse que nos servirá de referência. De acordo com o conteúdo dessas obras, restaria ao artista somente duas possibilidades. Ou o artista produz imagens escrupulosas, levando em conta a imitação por cópia, reproduzindo conteúdos da realidade apresentados à nossa percepção sensível, essa seria a melhor opção. Ou o artista produz aparências incertas e enganosas,
reduzindo o que é grande e ampliando o que é pequeno, induzindo em erro o nosso olhar. No primeiro caso, o que chamamos de melhor opção, o artista deveria contentar-se apenas em duplicar, inutilmente, o mundo sensível, mundo esse que se constitui, na perspectiva platônica, pela imitação das formas eternas e imutáveis. Deduz-se daí, raciocinando com Platão, está na República, do livro 10, que a obra de arte aumenta ainda mais a nossa confusão, a confusão em nossa alma, constituindo uma espécie de terceiro termo afastado da verdade. Para Platão, o imitador não é digno de referência justamente por não conhecer aquilo que ele imita. Consideramos, em acordo com outros autores, que o livro 10 da República é o principal texto platônico sobre a arte, desde que este seja tomado como resultado de um processo de investigação iniciado em outros diálogos. Nesse capítulo desse diálogo, livro 10, o conceito de mimesis nos é apresentado de uma forma mais geral, mais ambiciosa, com um sentido mais abrangente do que nos é apresentado, por exemplo, pelos livros 2 e 3 desta mesma obra. Nestes, nos livros 2 e 3, o sentido de mimesis é abordado do ponto de vista ético, político ou educacional, diretamente associado à atuação dramática. A partir do livro 10, a mimesis nos é apresentada com um sentido mais amplo, que abrange e qualifica o anterior. Vejamos. Ao criar uma espécie de compreensão, mesmo que incipiente, da representação artística, Platão elabora a ideia de uma mimesis como representação da aparência, onde tal representação termina por basear-se numa semelhança com os aspectos superficiais e secundários da coisa representada. Nesse sentido, como que inscrita na sua própria natureza, a mimesis estaria impossibilitada de apresentar as coisas como realmente elas são, mostrando apenas de maneira limitada como elas aparecem. As artes miméticas, por representar a aparência das coisas, manterão sempre, com o original, uma relação debilitada, forjada por uma similaridade sempre superficial. No livro 10, o ataque às artes miméticas se apresenta de maneira muito mais radical e profunda do que nos livros 2 e 3, onde, por exemplo, a poesia mimética não é rejeitada na sua totalidade. Já no livro 10, Platão apresenta toda a poesia como mimética e, portanto, deve ser na sua totalidade não somente rejeitada, como banida da sua cidade ideal, sua república. Cito Platão: não aceitar de maneira alguma, quando nela for imitação, o que se nos tornou mais do que manifesto, quero crer, depois que distinguimos as diferentes faculdades da alma. Fecho aspas. O confronto agora, muito mais radical, apresenta a mimesis como um artifício de fabricação de imagens que responde por toda e qualquer produção das artes visuais. Para um melhor entendimento do que diz respeito ao deslocamento do sentido de mimesis, os livros 2 e 3 para o livro 10, faz pertinente uma analogia para servir de exemplo esclarecedor acerca da teoria das formas. Teoria essa que, de alguma maneira, justifica a natureza das artes miméticas. Uma passagem essencial do livro 10 ajuda-nos a compreender melhor a crítica platônica a partir da referida teoria. Essa passagem envolve as figuras do demiurgo, do carpinteiro e do pintor, e a forma de um leito, uma cama. O demiurgo seria o artesão divino ou o princípio organizador do universo que,
sem criar, de fato, a realidade, modela e organiza a matéria caótica que preexiste por meio da imitação de modelos eternos e perfeitos. O carpinteiro, a partir da ideia do demiurgo, talha a madeira e constrói a cama. O pintor, ou artista, a partir da cama construída pelo carpinteiro, cria um terceiro elemento, a saber, a imagem pintada da cama. Temos, então, a forma ou ideia da cama. 2. A cama como objeto sensível. 3. A cama como imagem aparência. Note-se que, apesar da cama verdadeira, ou seja, sua forma ou ideia, estar separada da cama sensível, construída pelo carpinteiro, existe aí uma relação de profunda semelhança entre ambas. Seguindo o raciocínio platônico, tal semelhança oferece ao objeto sensível, a cama construída pelo carpinteiro, um certo grau de realidade. Já a cama pintada pelo pintor, pelo artista, por ser apenas uma cama pintada, uma imitação a partir da aparência, apresenta-se, do ponto de vista ontológico, completamente degradada. De acordo com a perspectiva platônica, no que diz respeito ao pintor ou artista, podemos concluir o seguinte: o pintor produz aparências sem nenhum grau de semelhança profunda com a coisa imitada. Aqui eu cito o professor Fernando Muniz. Abro aspas. A questão passa, portanto, do campo ético-político para o metafísico epistemológico. Que tipo de coisa a arte produz? Que tipo de conhecimento seus praticantes possuem? Conhecimento, para ser verdadeiro, precisa ser conhecimento da forma. E como não há caminho contínuo do sensível à forma, a imagem mimética só pode ser imagem da imagem, aparência da aparência. Fecho aspas. Questiona Muniz o seguinte: se, de alguma maneira, Platão explica o estatuto ontológico dos produtos artísticos, por outro lado, não resolve nem explica como funcionam e obtém seu êxito. Seria, pois, nesse ponto capital que o estudo da natureza da arte tenderia a avançar. A arte potencializa a experiência sensível e reforça as emoções a ponto de encobrir a natureza do sensível enquanto imagem imperfeita da forma. Isto é, impede que sua deficiência seja mostrada. Enfim, a arte termina por disfarçar as deficiências do sensível. O artista consegue, portanto, com a habilidade que lhe é peculiar, tamponar as imperfeições da sua obra utilizando as mais diversas técnicas, tornando-a autônoma ou autossuficiente. De acordo com esse raciocínio, a arte se torna um treinamento para a estetização da experiência humana, na medida em que a educação artística passa a produzir uma multidão de pessoas deslumbradas pelo audiovisual, fanáticas pelos espetáculos que envolvem imagens e sons. O que acontece é que a arte dissolve a fronteira entre a imagem e sua matriz, o original. Cito Platão, mais especificamente uma passagem do diálogo entre Sócrates e seu interlocutor. Cito: nessa base, continuei, estabeleço a seguinte distinção. De um lado coloco os que há momentos denominaste amadores de espetáculos, os amigos das artes e os homens práticos, e num grupo à parte, os a que nos referimos, os únicos que fazem jus à denominação de filósofos. Em que consiste a distinção? Perguntou. Os amadores de sons e de espetáculos, continuei, deleitam-se com as belas vozes, as cores e as formas belas, e todas as obras trabalhadas com perfeição. Porém, são de entendimento incapaz de perceber e de amar a natureza do belo em si. Fecho aspas. É nesse ponto que
que se revela uma certa cumplicidade entre a imagem e o sensível. O sensível é imagem e ambos levam consigo o traço de uma deficiência ontológica. De acordo com Muniz, a filosofia começa justamente no reconhecimento da deficiência do sensível, ou, em termos psicanalíticos, exatamente na constatação de uma falta esta inerente à sua condição e necessária para a compreensão do seu estatuto ontológico de realidade secundária. Cito novamente Muniz: apagar a deficiência do sensível é abolir as fronteiras entre as dualidades, inteligível e sensível, epistêmico e doxa, corpo e alma, prazer e bem. Fecho aspas. Podemos dizer que é aí que se encontra presente a grande ameaça metafísica das artes miméticas, isto é, a obra de arte consegue esconder as suas próprias deficiências, apresentando-se plena e autônoma na pretensão de se fazer valer por si mesma. Fazer-se valer por si mesma. Eis, pois, o gancho necessário para adentrarmos na crítica nietzschiana do platonismo. Nietzsche, crítico de Platão. Para compreendermos a crítica de Nietzsche em relação à posição minimamente estranha de Platão no que tange à arte e, consequentemente, ao nível de desenvolvimento da vida, nos remeteremos, evidentemente, ao seu projeto de transvaloração de todos os valores, ou simplesmente reversão do platonismo. O tema da transvaloração dos valores, apesar de somente aparecer relativamente tarde na obra de Nietzsche, a partir de Além do Bem e do Mal, de 1886, se faz presente desde o nascimento da tragédia, que é o primeiro escrito de Nietzsche de 1872. Como atesta o próprio Nietzsche, aí cita uma passagem aqui do nascimento da tragédia, abro aspas. O nascimento da tragédia foi minha primeira transvaloração de todos os valores. Por isto, volto a situar-me outra vez no terreno em que brota o meu querer, meu poder. Eu, o último discípulo do filósofo Dionísio. Eu, o mestre do eterno retorno. Fecho aspas. Vale a ressalva de que não se trata apenas de um simples retorno a uma ilusão de um autor que almeja projetar uma problemática do presente sobre o passado. O conceito de transvaloração se presta aí para definir a homogeneidade temática que percorre a reflexão nietzschiana, onde se destaca a essência do seu projeto, ressaltando-se uma dimensão crítica, onde os valores são bastante questionados. Devemos, portanto, suspeitar do valor dos valores, pois os valores, nessa perspectiva, não devem ser considerados eternos, imutáveis, nem inquestionáveis, como afirma Platão. Nietzsche rejeita a pretensão dos valores enquanto valores em si. Rejeita a definição metafísica da identidade entre valor e realidade, visto que, para ele, os valores são produzidos historicamente e socialmente. Quanto a isso, diz Roberto Machado o seguinte, cito: nesse sentido, melhor do que caracterizá-la como uma filosofia dos valores, a perspectiva nietzschiana deve ser definida como uma filosofia da avaliação, da valoração que afirma que só há valor graças à avaliação. Fecho aspas. Ainda em relação à obra O Nascimento da Tragédia, observa-se aí duas inovações importantes. Uma seria a compreensão do fenômeno dionisíaco entre os gregos e a outra, a interpretação do socratismo, sendo Sócrates considerado instrumento da dissolução grega, reconhecido pela primeira vez como sendo um decadente típico. Para Nietzsche, a racionalidade socrática platônica deve ser considerada como uma perigosa força que,
aos poucos, vai minando a vida. Interessante é que por toda a referida obra percebe-se um enorme silêncio sobre o cristianismo. Já em relação a este, ao cristianismo, diz Nietzsche o seguinte: ele não é apolíneo nem dionisíaco, nega todos os valores estéticos, os únicos valores que o nascimento da tragédia reconhece. Fecha aspas. Fecha aspas. Vamos agora tentar compreender o que se conhece como reversão do platonismo ou transvaloração de todos os valores. Sabemos que, ao estudar os gregos, Nietzsche se deteve, sobretudo, na figura de Sócrates. Observou ele que esse personagem dos diálogos de Platão era um homem pobre, sem ascendência nobre, nariz chato, um homem considerado feio pelos padrões da época. Observou que, entre os belos gregos, as deficiências materiais, sensíveis e estéticas eram também sérias objeções para se obter o reconhecimento pessoal. Interessante notar que Sócrates era exatamente contrário daquele que os gregos admiravam e designavam como os belos e os bons. Os belos e bons. Alfineta Nietzsche, cito: Sócrates era plebe, se sabe inclusive que era feio, mas a fealdade em si, uma objeção, é entre os gregos quase uma refutação. Era Sócrates realmente um grego? Entretanto, do ponto de vista do autor alemão, Sócrates, apesar de suas deficiências, pretendia ser um especialista nas coisas do amor, pretendia seduzir os jovens atenienses. Como então Sócrates poderia realizar os seus objetivos, já que seu tipo físico era dessemelhante do tipo físico idealizado na sua época? Para estar ao lado dos belos e nobres atenienses, Sócrates teria desenvolvido a dialética. De acordo com Nietzsche, antes de Sócrates, as pessoas na boa sociedade repudiavam os modos dialéticos, pois estes eram considerados maus modos. Cito Nietzsche: se sabe que com ela, a dialética, se inspira desconfiança, que ela persuade pouco. Nada é mais fácil de eliminar que o efeito de um dialético. A experiência de toda reunião em que haja discursos o prova. A dialética só pode ser um recurso obrigado em mãos de quem não tem outras armas. Fecho aspas. Com a dialética, Sócrates enfraquecia os seus interlocutores, os imobilizava com suas perguntas e respostas, os hipnotizava, enfim, seduzia-os. Segundo nos conta Hector Benoit, teria sido através dos artistas da dialética, da inversão permanente dos polos, que o sujeito teria se transformado em objeto, e o objeto em sujeito. E ele, Sócrates, pobre, velho e feio, transformava-se de desejante em desejado, ou seja, invertia a sua posição com relação aos jovens, passando do lugar de amante para o lugar de amado. Contudo, para fazer valer os seus desejos, Sócrates teria também que inverter os principais valores culturais da Grécia, como, por exemplo, seria necessário valorizar a sabedoria e a verdade em detrimento da beleza, a moral e a justiça em detrimento da força física e do poder, o inteligível em detrimento do sensível, Apolo em detrimento de Dionísio. A partir de tal inversão de valores, teria sido construída toda a metafísica platônica, negando então o que para Nietzsche seriam as principais forças da vida, quais sejam a beleza sensível, a força física e o poder dos mais fortes. No que diz respeito à filosofia dos valores, ela é, para Nietzsche, uma crítica das noções do bem, do belo e da verdade, ou seja, uma crítica dos ideais normativos socráticos platônicos
enquanto objetos de uma filosofia caracterizada como metafísica e moral. Ela é, portanto, uma crítica da existência desses valores enquanto entidades metafísicas. Nessa perspectiva, podemos considerar a filosofia de Nietzsche, antes de mais nada, como sendo um combate contra o platonismo da filosofia ou contra a própria filosofia. A reputação do platonismo vai assumir, no discurso nietzschiano, ao menos duas posições de destaque. A primeira inverteria e superaria a oposição de valores por ele criada, e a segunda afirmaria que o mundo sensível é o mundo verdadeiro e o suprassensível é o mundo aparente, quer dizer, é o mesmo que se rebelar contra a dicotomia entre os dois mundos platônicos. Cito novamente Roberto Machado. Aspas. O mais importante, porém, é que, em qualquer um dos casos, a característica fundamental do projeto de transvaloração é opor aos valores superiores e mesmo a negação desses valores à vida como condição de valor, propondo a criação de novos valores que sejam os valores da vida, ou melhor, propondo a criação de novas possibilidades de vida. Fecho aspas. Questiona Machado se não há contradição ao se julgar juízos de valor sobre a vida a partir da própria vida, considerada como critério de valor. Percebemos, então, que Nietzsche se depara com sérias dificuldades ao propor a transvaloração de todos os valores. Como poderia ele criticar radicalmente os valores, sem escapar dos valores nihilistas da sociedade em que vivia, sem permanecer vinculado ao que justamente pretendia criticar? Entretanto, talvez esteja justamente aí uma das motivações fundamentais da filosofia nietzschiana. Abro aspas, capaz inclusive, aqui é uma passagem de Roberto Machado, capaz inclusive de esclarecer as variações por que passou, as contradições que não temeu, sempre em direção a uma postura de cada vez maior radicalidade. Fecho aspas. Se a crítica é realmente dirigida a todos os valores que prevalecem, uma das possibilidades encontradas por Nietzsche seria especificamente inverter a ordem dos valores, instaurada pelo nihilismo, como maneira de fugir da perda de valor que ele representa. Indaga Nietzsche, cito, não se pode desviar todos os valores, e bom é talvez mal, e Deus apenas uma invenção e refinamento do diabo, e talvez tudo, no último fundo, falso. E se somos enganados, não somos por isso mesmo enganadores? Não temos de ser também enganadores? Fecho aspas. Parece não haver dúvidas de que a transvaloração tem um significado de desvalorização dos valores dominantes na filosofia, significando também uma valorização dos valores subordinados. Seria este, portanto, um dos aspectos da transvaloração. Nietzsche, ao propor a valorização dos valores que foram historicamente negados pelo nihilismo, não fez apenas para mudar os valores de lugar, pois só seria possível tirar os valores morais do lugar de valores supremos, que dão sentido e dominam todos os valores, destruindo o lugar que foi instituído pela moral tida enquanto idiosincrasia do decadente, sintoma da decadência, cuja intenção seria a vingança contra a vida. É do nosso conhecimento que os valores morais cristãos constituem as supremas referências de valor que determinam o horizonte normativo e o fundamento ético da modernidade. A transvaloração de todos os valores, ou reversão do platonismo, se determina e se faz compreender enquanto refutação definitiva da moral cristã, sendo, por consequência, do ponto de vista nietzschiano, uma superação do platonismo, onde o cristianismo aparece enquanto variante e extensão. Segundo Oswaldo de Agoya Júnior, seria na obra O Anticristo, de 1888, que se consumaria a definitiva refutação da moral cristã, um movimento através do qual se estabeleceria a base filosófica para a criação de novos valores. O cristianismo, nesse sentido, deve então ser compreendido a partir dos conceitos de decadência e nihilismo, conceitos esses que auxiliaram Nietzsche a reconstituir e avaliar, abro aspas,
um lento, infinitamente complexo e penoso processo ao longo do qual se formou, mas também ao termo do qual se consuma por esgotamento o tipo homem derivado do ideal socrático platônico cristão. Fecho aspas. Pois bem, e a arte, onde ela aparece, qual a sua importância, o que ela tem a ver com tudo isso? A arte, do ponto de vista nietzschiano, aparece sempre na sua filosofia como alternativa para a ciência, ou, utilizando a terminologia do próprio filósofo, como alternativa para o instinto ilimitado de conhecimento. Nietzsche, com isso, não deseja negar o conhecimento ou reduzir a totalidade do campo do saber à arte. Isto quer dizer que, na luta contra o desejo de verdade a todo custo, na sua crítica à tese metafísica socrático-platônica de que a verdade é um valor superior, a arte não somente é reabilitada pela força afirmativa da vida, como também é sugerida como um modelo capaz de impregnar o próprio conhecimento com a sua dimensão criativa. Poderíamos, pois, arriscar-nos a afirmar que a grande ambição da filosofia de Nietzsche seria dar ao conhecimento as características da arte. E agora eu passo para as considerações finais. Causa-nos surpresa pensar que Platão não tenha reservado para a arte um lugar de honra no processo de acesso à ideia do belo. Para Platão, é evidente que não seria o artista, e sim o dialético, que teria a missão de revelar o mundo das formas. Constatamos que Platão não reservou nenhum lugar especial para a arte na sua busca pelo belo. A beleza, para ele, está a milhas de distância do que a modernidade entende como belo. Levando em consideração alguns pressupostos da estética moderna, percebe-se claramente essa distância. A beleza, enquanto valor estético, é compreensível como algo completamente dissociável dos demais valores. Quando afirmamos a beleza de uma obra, não implicamos aí noções de ética, de epistemologia ou de utilidade. O valor estético se vincula à maneira como nós experimentamos certas coisas, levando em consideração a sensação, a emoção, a satisfação e o prazer, dentre outros elementos, fruto da própria atitude de experimentação e vivência. É notório que Platão nega esses pressupostos. Para nós, leitores contemporâneos, as ideias já não se mostram como substâncias metafísicas existentes fora do mundo das aparências sensíveis, nem mesmo fora do nosso intelecto, num local especial, no mundo inteligível. Contrariamente, são representações que residem no espírito do próprio homem. Sendo assim, do ponto de vista da estética moderna, é muito natural que pensemos nas formas, agora reveladas, preferencialmente na atividade do artista. Aí cito novamente Panofsky, Erwin Panofsky. É sobretudo no pintor e não mais no dialético que se pensa agora quando se discute conceito de ideia. Fecho aspas. Contra a oposição metafísica de valores, a arte valoriza a aparência e a ilusão que, de certa forma, dão conta de um valor fundamental da vida, desdenhado pela racionalidade socrático-platônica. Na perspectiva nietzschiana, valorizar a aparência é afirmar a força, que é a marca distintiva dos valores artísticos. A arte cria um excesso de força justamente porque ela afirma a vida como aparência, como ilusão. Nietzsche, portanto, reconhece que a vida tem necessidade da ilusão, ilusão essa que deve ser considerada como um valor de verdade. Se, na obra de Nietzsche, não existe propriamente uma questão epistemológica, se percebemos a formulação de uma recusa de uma teoria do conhecimento, é porque, para ele, as questões da ciência não podem ser resolvidas na esfera da própria ciência. Dizendo de outro modo, não faz sentido criticar a ciência a partir da própria ciência, com vistas ao seu próprio aperfeiçoamento. Foi Nietzsche que considerou, pela primeira vez,
a ciência como problemática, levantando suspeitas, questionando-a. É notório que essa crítica da ciência é uma crítica da verdade. A investigação elaborada acerca da verdade é um questionamento da própria ideia de verdade. Verdade essa é considerada como o valor superior, como ideal, ou seja, um questionamento acerca do próprio projeto epistemológico, ponto crucial do seu audacioso projeto de transvaloração de todos os valores. Ao negar à ciência a possibilidade dela mesma elucidar-se a partir de si mesma, Nietzsche articula a ciência a uma exterioridade apropriada para revelar os objetivos e as reais dimensões do projeto científico, explicitando seus fundamentos morais ao apontar para a arte como um modelo alternativo para a racionalidade. Quanto a Platão, ele não deixou de perceber a força do fenômeno estético, as emoções e o intenso prazer que essa força desencadeia. Ele, certamente, compreendeu que esse prazer entra diretamente em disputa com a razão, no que diz respeito à função de medida para a vida. Ele sabia que a alma humana é atraída constantemente pelos belos objetos, sejam as palavras, os sons ou as formas. E, a despeito de reconhecer o poder da arte, ele teria decidido resistir a ela, imputando-lhe perigos, tais como a corrupção do caráter e a destruição do intelecto. É curioso notar que, apesar de tudo, mesmo tendo deduzido com frequência a inferioridade da atividade artística, a ideia platônica transformou-se por uma inversão do seu sentido num conceito específico e fundamental da teoria da arte. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela paciência.